Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso Corrente Magnética. Vamos estudar agora a ação magnética, quais são os elementos que compõem a ação magnética. Vamos falar do poder magnético de Jesus, das ações magnéticas nas diversas situações da mediunidade, da música, da oração. Nós estamos vendo a imagem de Jesus levantando, curando, socorrendo. E no dizer do Antônio Luiz Saião, do livro Elucidações Evangélicas da Federação Espírita Brasileira, as curas físicas que Jesus operava eram sempre efeito da ação magnética que ele exercia sobre os doentes, pelo poder da sua vontade, que em cada caso reunia e combinava instantaneamente os fluidos apropriados a curar a enfermidade de que se tratava. Nós vemos aqui então Jesus operando, trabalhando na utilização dos fluidos pelo poder da sua vontade. Aqui nós temos uma orientação à vontade como fator preponderante na ação magnética. E aqui continua que ele combinava os fluidos apropriados, ele conhecia os fluidos, ele tinha a elevação espiritual, o conhecimento espiritual, a moral, o amor, então ele combinava esses fluidos apropriados a cada enfermidade. E é Emmanuel que vem dizer que Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Então, todos nós temos um magnetismo, uma energia pessoal, que envolve-nos, que emana de nós. E o Cristo ele teve isso no grau mais puro, mais sublime. A sua energia ela emanava tantas energias boas, tanto amor, que, conforme nos diz o Emmanuel, neutralizava moléstias recalcitrantes, curando multidões, atraindo atenção, reunindo pessoas em torno dele, multidões em torno dos seus passos, da sua palavra e do seu exemplo. Então aqui nós temos o maior exemplo para a ação magnética está em Jesus. O que é a mediunidade? A mediunidade tem alguma coisa a ver com a ação magnética? Será que tem alguma relação entre o magnetismo e a mediunidade? Vamos ver o que diz Allan Kardec? O que vocês acham? Então, Allan Kardec publica na Revista Espírita a mensagem do Espírito Kineman, que diz que é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um paciente humano, agindo no estado de vigília ou no estático, consciente ou inconscientemente. Então, a mediunidade é um tipo de ação magnética. Quando um espírito desencarnado atua sobre um encarnado, ele atua realizando uma ação magnética. Então, a mediunidade é uma ação magnética, conforme nos apresenta Allan Kardec na Revista Espírita. A mediunidade é a ação magnética de um desencarnado sobre um sujeito. Magnetismo é a ação magnética de encarnado sobre encarnado. Desobsessão é uma ação magnética de encarnado sobre um espírito obsessor. Então, são as diversas explicações, diversas variedades onde nós vamos encontrar as ações magnéticas em cada uma dessas situações. Assim, o espiritismo não é senão magnetismo espiritual. E o magnetismo, outra coisa não é, senão espiritismo humano. Allan Kardec. Como nós aprendemos na quarta aula,
que o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas, não é? O magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. Então, os dois juntos estão atuando. Os espíritos estão sempre atuando, os encarnados, quando atuam nos espíritos, através das ações magnéticas. Vamos fazer uma analogia entre o magnetizador encarnado e o magnetizador desencarnado. Aqui também está relatado por Allan Kardec na Revista Espírita. De fato, como procede o magnetizador que quer submeter à sua influência um sensitivo sonambúlico? Envolve-o em seu fluido. Ele o possui numa certa medida, e notai-o bem, sem jamais conseguir aniquilar seu livre-arbítrio. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com seu fluido, em certa medida o possui, sem jamais dele fazer coisa sua, um instrumento puramente passivo. Talvez me objetareis que nos casos de obsessão, de possessão, o aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. A ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é nulificado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Então aqui mostra uma comparação quando você tem um magnetizador que vai hipnotizar, magnetizar o seu paciente, ele vai envolver com o seu fluido que ele possui. Só que ele vai fazer isso, mas ele não chega a aniquilar o livre-arbítrio. Ele consegue envolver, consegue atuar, encarnado para encarnado. Quando o espírito, agora na segunda colocação, quando o espírito ele quer se comunicar, ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai envolver o médium com o seu próprio fluido. Seja através da mediunidade, de esclarecimento, ele vai passar uma mensagem, seja através de uma obsessão, o espírito ele vai envolver aquele encarnado com o seu próprio fluido. E aqui embaixo Allan Kardec diz que ele pode realmente paralisar, dominar, no caso da possessão, mas jamais aniquilar o livre-arbítrio, porque o pensamento do espírito ele não é paralisado. O pensamento, o espírito, ele não é nulificado, não é anulado. Ele está ali, ele tem o seu próprio pensamento, mas ele está dominado, ele está paralisado, ele não consegue agir pela ação magnética da obsessão. Tá bom? Então, no primeiro caso, o magnetizador influencia com seu próprio fluido uma outra pessoa que pode entrar em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? É onde ele dorme, ele adormece, e o seu espírito pode desdobrar-se, sair do corpo, visualizar situações, visualizar até o mundo espiritual, contar sobre o que está acontecendo no mundo espiritual, o que ele está vendo, o que ele está enxergando. No livro dos médiuns, Allan Kardec coloca a seguinte pergunta: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? A resposta: não há que duvidar. Mas ele continua no livro dos médiuns dizendo: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Quando falamos de mediunidade, nós estamos então querendo dizer que há mediunidade, que há uma ação espiritual entre o mundo espiritual e o mundo material. Aquele que magnetiza somente, dando o seu próprio fluido, não está atuando de uma forma mediúnica. Mas Allan Kardec, na continuidade desse item do Livro dos Médiuns, diz que toda vez que a pessoa vai magnetizar, mesmo que ela não queira, ela recebe a presença, o amparo dos espíritos superiores. Se ela está ali magnetizando para o bem, querendo realmente de coração a cura da pessoa, mesmo que
este magnetizador não acredita em nada, em espiritualidade, em Deus, mas ele está com vontade de ajudar, ele será assistido e esses espíritos vão multiplicar, né? Ele diz até centuplicar a ação magnética. Por isso que acaba que sendo, podemos dizer que é uma variedade de médiuns. Allan Kardec coloca na Revista Espírita que todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistido por bons espíritos. Neste caso, os espíritos lhe vêm ajuda derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. É o que eu acabei de dizer. Agora ele coloca aqui que se ele souber fazer-se assistir por bons espíritos. Então todos podemos magnetizar. Mas se nós soubermos fazermos ser assistido pelos bons espíritos, aí sim que vai aumentar esse fluido, né? Essa ação magnética. Como é que a gente vai saber ser assistido pelos bons espíritos? Realmente é procurar a assistência dos bons espíritos através das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso exemplo de caridade, do nosso estudo, da nossa busca, a nossa melhoria espiritual. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos nós podemos magnetizar? Qualquer pessoa pode magnetizar? Precisa ter conhecimento para magnetizar? Precisa ser espírita para magnetizar? Todos podemos? O que vocês acham? Pensem. Vamos ver o que diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser partilhada de toda a gente, mesmo do homem perverso. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem. Mais depurado, o seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Então, todos nós magnetizamos, todos nós produzimos esses fluidos que vão atuar nas pessoas que estão em nossa volta. Todos nós vamos agir, sejamos do bem ou sejamos perversos. Mas só aquele que não tem vício, ou seja, que não bebe, que não fuma, que busca não mentir, não caluniar, só aquele que busca trabalhar a sua reforma íntima, se libertando dos vícios, e aquele que faz isso com desinteresse, não para se promover ou para se colocar melhor que os outros, aquele que tem essas características, o seu fluido será mais depurado e as suas propriedades serão mais ainda benfazejas e reparadoras. Aquele que usa exclusivamente para o bem. Esse é o nosso caminho. Nós estamos aqui nesse momento estudando para chegarmos a ter esse fluido melhor para espargir e auxiliar todos que estão à nossa volta. E Leon Denis, no livro No Invisível, diz que esse magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente amar. Sua aplicação está ao alcance dos mais simples. Não exige senão a confiança em si, a fé no poder infinito que por toda parte faz irradiar a vida e a força. Como Cristo e os apóstolos, como os santos, os profetas e os magos, todos nós podemos impor as mãos e curar, se temos amor aos nossos semelhantes e o desejo ardente de os aliviar. Olha que maravilhoso esse texto. Não precisamos ser doutores, não precisamos ser catedráticos, universitários, psicólogos, médicos. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter essa confiança de que nós podemos auxiliar, confiança que somos filhos de Deus, com todas as potencialidades para realizar o bem,
ter essa fé no poder infinito, fé em Deus, nosso Pai Criador, e aí a gente vai irradiar, né, essas energias em forma de força magnética. Aqui ele coloca o exemplo do Cristo, dos apóstolos. Eu me lembro agora de Pedro, a primeira cura dele, quando a pessoa chega ali, né, um paralítico, chega perto dele, pede uma moeda, e ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus, levanta-te e andas. Então, aquele paralítico recebeu a irradiação magnética de Pedro, dos espíritos superiores, do Cristo que estava com ele, fazendo a regeneração do seu corpo, e ele se levantou e ele foi curado. E depois de um tempo, muitos queriam ficar na sombra de Pedro para receber aquela cura magnética, aquele amor que ele espalhava. E Pedro era um homem simples, um pescador dos mais simples daquela época. Então poderíamos perguntar, por que os médios magnetizadores não curam sempre? Por que não cura sempre? Por que sempre que eles atuam não acontece em 100% a cura? O que acontece? Por quê? Meditem. Vamos pensar um pouquinho? A resposta está aí, Allan Kardec na Revista Espírita, em abril de 1865. Seria, pois, um erro acreditar que, pelo fato de se ter obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, em virtude de o fluido próprio de certos doentes ser refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil, quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Olha que explicação interessante. Que o paciente, ao receber o tratamento espiritual, ele tem que assimilar aqueles fluidos. Ele tem que querer, ele tem que estar aberto, ele tem que estar em sintonia para receber. Porque se ele for refratário ao fluido do médium, ele não receberá a ação magnética. Há que haver essa assimilação. O paciente queria. Então, todos aqueles que foram curados, Jesus até dizia, a tua fé te curou. Então, aqueles homens, mulheres, crianças, todos que foram curados pelas mãos de Jesus, acreditavam, confiavam, assimilaram as energias amorosas que Jesus espargia, né? Estavam ali confiantes em Deus, mereciam, era para o próprio benefício espiritual deles aquela cura. Agora vamos ver quais são os elementos que integram a ação magnética. O corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Aí nós estamos vendo, então, a primeira figura aí acima, corpo transmite para o perispírito para o espírito. O espírito, então, ele é o ser mais sensível, é o ser inteligente, é o ser que recebe, né, essa ação magnética. Quando o ato, a segunda questão aí, quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, olha aí o homenzinho de cinza, espírito, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Aí está também a ação magnética. Então, quais são os componentes da ação magnética? O espírito, a vontade, o querer, o desejo, né, de realizar aquela ação, o perispírito, o fluido e o corpo físico. São, pois, os elementos integrantes do fenômeno magnético. Então, através do corpo, a gente pode receber as impressões. Você olha determinada situação pelos olhos do corpo físico, você vê aquela situação é transmitida para o espírito se entristece, aí aconteceu uma ação magnética. O espírito triste pode transmitir para o perispírito transmite para o corpo a sua manifestação de tristeza, uma atitude ruim, uma atitude negativa, uma ação negativa, chorar, né, correr, fugir. Então são os elementos integrantes da ação magnética, conforme nos diz Micaelos, livro Magnetismo Espiritual da Federação Espírita Brasileira.
A ação magnética ela acontece de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano. Então, é a energia que, quando a gente aplica um passe, nós aplicamos também a nossa energia. Então, é o magnetismo nosso, o magnetismo humano. Pode acontecer também pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o magnetismo espiritual. Então, quando o espírito atua sem intermediário, sem médium, ele atua diretamente sobre uma pessoa. A pessoa merece, está em pressa, está precisando de ajuda, o espírito vai lá, atua, derramando sobre ele fluidos espirituais, fazendo ele desdobrar, no caso do sono sonambúlico espontâneo, fazendo uma cura física, uma influência moral. Então, uma atuação do espírito sem a ação do encarnado. E, terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semimaterial, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Então, aqui, quando alguém aplica um passe, aquele médio passista está aplicando a energia dele, mais as energias dos espíritos superiores, que é muito maior que a dele. Aí está o fluido humano-espiritual, que acontece, por exemplo, quando a gente está fluidificando a água, os médiuns fluidificam a água, quando os médiuns estão aplicando o passe, vai ter a ação magnética dos espíritos superiores. Na desobsessão também acontece. Então eu pergunto para vocês, desses três tipos de fluidos que nós utilizamos, de magnetismo que utilizamos, que exemplificamos agora, qual é o que nós utilizamos nos tratamentos da casa espírita? O humano, o espiritual ou o humano espiritual? Quem falou magnetismo humano espiritual acertou. Esse é o magnetismo que nós utilizamos. É o magnetismo misto. Estão vendo aí na figura? De branco os mentores, o médium encarnado aplicando o passe. Aí temos então os dois. Houve até uma diferenciação aqui, está lá fluido de amarelo, transmitindo as energias, né? E o espírito transmitindo para o médium sendo um canal de transmissão das energias psíquicas para o paciente. Vamos ver agora alguns exemplos de ação magnética humana espiritual que nós utilizamos. Olha aí, a prece, a oração, ela realiza uma ação magnética. Quando a gente ora, a gente emana os nossos fluidos e vão atingir regiões, pessoas, né, situações que vão atuar influenciando pessoas e buscando, né, a recepção das energias superiores. Nós temos aí também a vibração, quando estamos vibrando, produzindo luz, vibrando num processo de cura, auxiliando a cura de várias pessoas, né? A vibração nada mais é do que essa oração coletiva que nós fazemos em benefício de alguém que está sofrendo. O passe, que é uma transfusão de energias, atuando de uma forma individualizada. O sopro magnético também é uma ação magnética para aqueles, como nos diz os espíritos, que já aprendeu a falar, já aprendeu o domínio da palavra, que a boca é santificada. No futuro o sopro será muito mais utilizado, porque nós teremos mais condições morais de poder usar essa ação magnética curativa, dispersiva, energética, que é o sopro. Quando nós fluidificamos a água, atuamos de uma maneira também magnética, dando uma ação magnética, derramando fluido sobre aquela água, influenciando a água. Aqui nós temos o último exemplo, a corrente magnética, que são diversos médiuns atuando magneticamente,
recebendo a ação dos benfeitores espirituais que centuplicam o poder magnético, atraindo os espíritos sofredores para um campo magnético, para uma ação magnética de desobsessão, de cura. São esses exemplos que nós utilizamos na Casa Espírita. Nesse livro, Universo e Vida, da Federação Espírita Brasileira, nós temos algumas orientações que são fantásticas. Olha só. O pensamento é uma radiação da mente espiritual. Partindo da mente que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico. Então, quando nós pensamos, quem pensa é o espírito, né? É a mente do espírito que irradia essa energia magnética, esse fluido magnético que inicia-se pela mente espiritual. Esse fluido magnético, primeiro, ele está no coronário. Então, ele atua no centro coronário. Depois, vai espraiando-se pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para, afinal, atingir todas as células do organismo e, assim, depois, projetar-se no exterior. Continua Áureo. O Espírito Áureo, livro da Federação Espírita Brasileira, Universo e Vida. Do centro coronário, que lhe serve de sede, a mente estabelece e transmite a todo o seu cosmo vital os seus padrões de consciência e de manifestação, determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que se lhe subordinam. Então, quando o meu pensamento é um pensamento de raiva por alguém, antes desse fluido magnético ruim, negativo, chegar até aquela pessoa que eu estou com raiva, que eu estou emanando para ela aquela energia minha negativa de ódio, de vingança, por exemplo, esse pensamento ruim, esse fluido magnético pesado, deletério, ele primeiro vai se concentrar no meu centro coronário, depois no córtex cerebral, no meu sistema nervoso, depois ele vai atingir todas as células do meu corpo, para aí sim projetar-se no meu exterior e chegar até aquele que eu estou com raiva. Vejam só, meus irmãos, quando a gente está com raiva de alguém, nós somos o primeiro a beber, a nos intoxicar com aquela energia negativa, que vai atingir o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso produz o quê? Por exemplo, o sistema digestivo, nós vamos ter ali no plexo solar os nervos que atuam no sistema digestivo, aumentando, por exemplo, aqueles que têm úlcera, gastrite, dores. Então a pessoa está com raiva, nervosa, chateada, ou chateado, nervoso, e vai produzir uma acidez no estômago. Ou outros vão atingir a própria coluna, está dizendo aí, ó, sistema nervoso pode atuar na coluna, dando dor na coluna, ou até nas células do nosso organismo, diabetes. Nós temos o pâncreas também, ele recebe uma ação do sistema nervoso. Então, quando a gente está desequilibrado, nosso pâncreas desequilibra e ele não produz a insulina adequadamente. E nosso diabetes, por exemplo, ele piora em razão do quê? Desse pensamento negativo. Agora, o contrário, quando pensamos o bem, quando estamos com um desejo ardente de servir, quando nós estamos aplicando, por exemplo, passe, atuando magneticamente de alguém, com muita vontade de ajudar, esse pensamento do bem, ele irradia primeiramente o nosso coronário, nos trazendo equilíbrio mental, se espraiando pelo todo o nosso corpo físico, nossas células, nos trazendo bem-estar, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, nos trazendo saúde. Assim, esse é o sentido por onde os fluidos vão percorrendo, né? A direção desse fluido magnético começa no coronário, se espalha por todo o nosso corpo, até as nossas células, para depois se irradiar, formando o nosso campo magnético áurico e atuando nos irmãos que estão em nossa volta. Então, a prece é uma magnetização moral,
operando-se à distância, que assim sendo, orar é emitir fluidos sutis que, propelidos pela força da vontade, do amor, vão envolver aquele por quem se ora, fortalecer-lhe o espírito e esclarecê-lo. Pela prece, exercemos, de um ponto de vista mais alto, a ação idêntica à que se desenvolve o magnetizador sobre um paciente. Olha só, nós podemos então, à distância, orar por uma pessoa, envolver aquela pessoa nesses fluidos, absorver energias para encaminhar essa energia para aquela pessoa, fortalecendo, até esclarecendo, exercendo uma ação idêntica como se fosse uma magnetização, como se fosse um passe magnético, por exemplo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora. Então, você vai pensar assim, mas eu estou fraco para fazer uma oração, eu tenho pouca força fluídica. Não. Aqui está dizendo que os espíritos superiores, eles vêm em nossa ajuda, em nosso auxílio. Aquele que ora atrai para si a presença dos benfeitores espirituais. Então, vamos orar pelas pessoas, orar pelo nosso país, orar pelos doentes, orar por um familiar nosso, orar por aquele que a gente tem alguma dificuldade no trabalho, na escola, em casa, estamos tendo dificuldade com alguém, vamos magnetizar aquela pessoa através da poderosa ação da prece. Os bons espíritos virão em nossa ajuda, vão suprir as nossas deficiências e a pessoa vai receber a assistência espiritual. Confiemos. O poder magnético depende da nossa confiança, da nossa fé. E a prece coletiva? Se uma oração, como acabamos de relatar anteriormente, tem esse poder, imagina a prece coletiva. Então Kardec diz: a prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, a prece coletiva, a oração em comum, desde que realmente as pessoas estejam ali de coração, elas estão juntos, no mesmo pensamento, então a ação vai ser mais poderosa. Se nós tivermos muitas pessoas juntas, mas não estamos tendo aquela união mesmo de pensamento, de coração, de sentimento, aí não vai ter diferença, né? O importante é ter essa união, essa associação de coração. E é a base da corrente magnética. Precisa, para que a desobsessão por corrente magnética aconteça, acontece essa oração coletiva, essa união de coração, de sentimentos, de pensamentos. Nós vamos estudar agora um exemplo de como acontece uma ação magnética na oração. Vamos estudar do livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, André Luiz, o Espírito. O local vai ser no Lar de Alfredo, no mundo espiritual. É uma colônia espiritual, um posto de assistência espiritual, onde Aniceto, André Luiz, Ismalha, Alfredo e outros companheiros vão fazer a prece, a oração pelos sofredores que estão ali sendo acolhidos no posto de auxílio, né? Aniceto é o instrutor, André Luiz está ali como aprendiz, Ismalha é um espírito elevado que vem de altas esferas e Alfredo é o coordenador do trabalho ali no local. Vamos ver o que acontece. Quando Ismalha começa a fazer a oração, olha só o que acontece, nos diz aí o André Luiz. A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago
parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. Então, enquanto Ismalha e as senhoras que acompanhavam Ismalha, que vieram de esferas mais elevadas, quando Ismalha começou a orar, ela e essas senhoras irradiavam uma luz diamantina, a luz mais brilhante que tinha, particularmente do tórax, do cardíaco, do coração, do amor, como se fosse uma grande lâmpada acesa, uma luminosidade muito intensa. E cada um que estava ali também, durante a prece, emitia uma luminosidade diferente. Vamos ver? Continua André Luiz. Enquanto Ismalha fazia prece, grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos. Então a gente vê aqui na figura, lá do mais alto, caindo sobre todos a que estavam ali em prece, as energias espirituais do mundo maior. Todos recebiam a mesma quantidade de fluidos, caíam sobre todos. Continuemos. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, diamantinas, né? Alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Os espíritos elevados que estavam vindo com ela tinham uma gradação um pouquinho menor que Ismalha. Depois, tínhamos as de Aniceto, que é o instrutor, de Alfredo, que é o coordenador do posto de auxílio, e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Então, tinha assim, à medida da evolução de cada um ali, da capacidade de amar, cada um emitia as bolhas, né? Ele fala assim como se fosse bolhas saindo do peito, né? Cada um estava emitindo essas bolhas da coloração específica de cada um, da capacidade de cada um. Ismalha uma concentração maior, uma luz mais brilhante, depois a senhora, depois Aniceto, Alfredo, depois alguns servos, depois o André Luiz, e tinha alguns lá que não conseguiam, né, emitir energias. Tanto é que o André Luiz fica bastante satisfeito que pelo menos ele estava conseguindo emitir alguma luminosidade, porque tinha outros lá que eram servos de corpo obscuro, que emitiam vibrações muito fracas. Então André Luiz fala que na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, quando a gente faz a oração, a gente recebe uma energia, né? E nós vamos receber de acordo com a nossa capacidade também. Vamos doar de acordo com a nossa capacidade de amar. E aqueles que vão receber energia também vão ser de acordo com a capacidade de cada um. Mas Deus emana para todos nós os mesmos fluidos, a mesma assistência amorosa. Me lembrei aqui de Jesus curando no meio da multidão. Ele pergunta a Pedro: quem me tocou, Pedro? Mas Senhor, olha tanta gente que está aqui. Aí uma mulher vai e levanta: sou eu que te toquei. Há muito tempo estou sangrando. Então, quer dizer, Jesus, e fui curada nesse instante. Então Jesus ele estava espargindo sua luz, sua energia sobre todos. Mas ela, com a sua fé, com a sua confiança, ela que recebeu a energia
né, adequada para a sua cura. Então, cada um recebe naquilo que pode, naquilo que tem capacidade. E olha que lindo como é que André Luiz nos fala da prece. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, o mais poderoso é a nossa prece. Eu queria fazer os alunos aí meditar. Nós estamos confiando na oração que estamos fazendo? Como a gente não vê e não tem a resposta rápida do que a gente quer, às vezes a gente pode pensar que a nossa oração não está fazendo efeito. Mas ela, como nos diz André Luiz, não há prece sem resposta. Então não vamos deixar de fazer oração. A resposta não é aquela que a gente quer naquela hora, mas ela vai exercer a sua ação benéfica a todo aquele que eu estou magnetizando, né? Que eu estou vibrando, orando, para quem eu estou pedindo, a pessoa, o ente querido, vai receber esse poderoso influxo magnético. E a música? Será que a música ela tem alguma relação com a ação magnética? Vamos ver o que diz Leon Denis no Invisível. A música exerce com efeito uma soberana influência nas manifestações, facilitando-as e tornando-as mais intensas. Meus amigos, veja só, a música não faz uma influência pequena, mas uma soberana influência, facilitando, tornando mais intensa a manifestação espiritual. Então a música, os cantos graves e religiosos podem também contribuir poderosamente para determinar a harmonia dos pensamentos e dos sons. É sabido que essa arte imprime o ritmo na emissão fluídica e facilita a ação das entidades invisíveis. Então, nós utilizamos na desobsessão por corrente magnética, na preparação para a atividade mediúnica da corrente magnética, do passe, nas nossas casas espíritas, nós sempre antecipamos, é uma recomendação de Leon Denis. Para quê? Para facilitar. A gente quer que os espíritos superiores multipliquem as nossas energias, a nossa capacidade de trabalhar, então vamos cantar, vibrar, cantar. Então a música, ela dá ritmo às nossas emissões dos nossos fluidos e vai facilitar a ação desses espíritos superiores, né? Harmonizando, todos cantando aquela letra, pensando naquela letra e meditando naquela letra. Isso vai dando uma harmonia, uma união dos nossos pensamentos, dos nossos fluidos, e o poder magnético fica muito mais intenso. Vamos ver agora alguns fatores que influenciam a atuação do médium magnetizador. Aí no alto nós temos a vontade. A vontade é essa poderosa alavanca que coloca o fluido em direção, no sentido de realizar aquela ação magnética do bem, benéfica, que nós estamos querendo para atingir e auxiliar o sofredor. Então, o poder da vontade, nós temos que estar com a vontade firme, o desejo ardente, aliado ao segundo item, a atenção. Nós vamos ter, né, conforme nos diz Alphonse Bouet, no livro Magnetismo Curador, diz assim: a vontade determina e dirige a ação. A atenção sustenta e aumenta. Então, ter atenção naquilo que estamos fazendo. Terceiro item aí, concentração, que também é uma consequência dessa atenção constante, né? Nós temos que estar o tempo todo pensando naquela ação do bem, buscando não desviar o nosso pensamento, mas para isso, conforme nos diz André Luiz nos livros Mensageiros, boa concentração exige vida reta. Se eu estou no meu dia a dia pensando em muitas coisas negativas, na hora do meu trabalho eu não vou conseguir me concentrar em coisas positivas. Por isso que está lendo, falando coisas boas, trabalhando no bem. Quanto mais nós fazermos isso nas nossas 24 horas do nosso dia, na hora da atividade mediúnica,
na desobsessão por correntes magnéticas, nós teremos essa concentração. A fé, né? Essa confiança constante no poder de Deus. A alimentação. Aqui nós temos no livro também de André Luiz, no livro Desobsessão, ele diz que a digestão laboriosa, pesada, né, consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento. Então, a gente deve evitar, conforme nos diz André Luiz, evitar temperos excitantes, café, carne, né? Nem pensar na questão do fumo, do álcool, que tudo isso vai dificultar o nosso processo de ação magnética. O livro de Alphonse Bouet, Magnetismo Curador, nos fala de uma forma muito clara, assim, o regime vegetariano, aplicado sem exagero e sem prevenção exclusiva, é incontestavelmente o melhor. Faz-se preciso comer pouca carne, suprimir por completo o uso do álcool e beber muita água pura. Esse trecho está no livro de vocês, no livro Corrente Magnética, no item que fala sobre a alimentação. Então, a saúde é importante estar buscando cuidar do nosso corpo, ter uma saúde, né, para que a gente possa estar desenvolvendo, doando, né, essas energias, tá certo? É lógico que uma pessoa que tem uma doença crônica, ela pode trabalhar assim, ela pode doar energias, a não ser que ela esteja bastante abatida, com a sua energia vital bastante comprometida, ela vai receber, tá certo? No livro também, Micaelos, Magnetismo Espiritual, diz assim, deve-se, entretanto, distinguir entre uma pessoa incessantemente doente, portadora de moléstias que alteram profundamente o tônus vital, da que é apenas atingida de uma doença local, um mal de estômago, dos rins, embora de caráter crônico. Então, às vezes a pessoa tem uma gastrite, eu não vou trabalhar não porque eu tenho uma gastrite, ou porque eu tenho diabetes. Não, vamos trabalhar, que o trabalho vai nos curando. Agora, se eu estou com diabetes muito descompensado, com infecção, debilitado, né? Se eu estou com uma crise muito intensa de sangramento, gastrointestinal, aí eu vou estar com o meu tônus alterado, eu preciso receber. Outras situações que coloca aí, a calma, né? É importante que nós tenhamos calma. Sem calma não tem equilíbrio. Sem esse equilíbrio não tem como a gente poder irradiar energias boas, energias de paz. Então nós temos que desenvolver a calma. É uma das qualidades mais essenciais para magnetizar. Benevolência, é preciso ter esse fluido cheio de amor, de caridade, benevolência, né? Para que a gente possa estar irradiando a todos aqueles que sofrem. A ação magnética dos espíritos superiores. Na preparação do ambiente para a reunião, amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Magnetizam o ar, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Então, hora antes do nosso trabalho mediúnico, os bons espíritos magnetizam o ar, atua magneticamente para preparar o ambiente para nós. É outro exemplo de uma ação magnética dos espíritos superiores. Continuando, mostrando para nós essa ação magnética dos espíritos superiores, na preparação do médium. Então, quando a gente chega na casa espírita, antes dos trabalhos mediúnicos, que a gente canta, a gente prepara, os espíritos superiores vão atuar em nós. Aqui dá um exemplo do livro Missionários da Luz, né? A médium se concentrava em oração, pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. O dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Olha só,
atuando no sistema nervoso, atuando nas vísceras, atuando, né, em todo o corpo. Então, às vezes a gente tem uma doença, nós vamos antes para o centro, vamos nos preparar, vamos pedir ajuda, ou na nossa casa, os espíritos vêm em nosso auxílio e agem magneticamente em nosso benefício. O senhor P, o outro exemplo lá, diz assim: o senhor P transpunha a porta. Os princípios etílicos que exteriorizava pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Operários dos serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influência delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Então eles estão preparando uma atividade mediúnica, de repente entra na sala uma pessoa que tinha feito uso do álcool, esterilizando pela narina, pela boca, pelos poros, aqueles fluidos ruins, negativos. E isso ia prejudicar a reunião que ia acontecer. Os espíritos vão ter que isolar ele, vão trabalhar como se fossem abelhas trabalhando ali intensamente de uma maneira rápida para neutralizar, para isolar aquele médium que está em desequilíbrio. Continua a ação magnética dos espíritos superiores na proteção espiritual e vigilância do ambiente. Os lanceiros montavam sentinela a pequena mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. Então, os espíritos protegendo aqui aquela mansão, aquele local onde estava havendo aquela reunião, né? Temos esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. Olha, então, o cuidado com espíritos vigilantes. O centro espírita tem isso, né? Uma casa também que faz o culto do evangelho no lar, com uma frequência, vai conseguir essa proteção espiritual, ok? E também preparando, limpando o ambiente para ser feitos os atendimentos. Nós vamos ver agora outro exemplo do André Luiz, através do Chico Xavier, a irmã Zenobia, André Luiz, num plano inferior, onde eles vão mostrar no livro Obreira da Vida Eterna também a ação magnética dos espíritos superiores atendendo multidões. Nós vamos ver aqui, na continuidade, no livro Obreira da Vida Eterna, o seguinte diálogo. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. O fogo! Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Então, no livro Obreira da Vida Eterna, mostra que ali tem um trabalho assistencial que se locomove nas regiões do umbral, e a irmã Zenóbia, ela fala que tem que tirar aquele trabalho dali, a instituição dali, porque vai ser lançado o fogo etérico, os desintegradores etéricos, que vão fazer a limpeza do ambiente daquela região, para queimar os resíduos, os pensamentos negativos que estavam abundando ali, fazendo muitos espíritos sofrer mais intensamente. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo. A tormenta de fogo ia começar metodicamente e mecanicamente. Então, os espíritos superiores, derramando do mais alto energias de alto poder magnético, que eram como se fogo mesmo, queimando, eliminando aqueles resíduos de pensamentos negativos, aquele lixo mental que abundava ali naquela região, naquele momento.
Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. Então, depois desse fogo depurador, dessa energia magnética que caiu naquela região, várias entidades ali foram socorridas, muitos queriam receber o atendimento, aceitaram o atendimento, outros não. Então, era uma ação magnética dos espíritos superiores em benefício daqueles espíritos sofredores. A prece torna a ação mais profunda e eficaz. Nunca ponhais em ação as forças magnéticas sem lhes acrescentar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero por vossos semelhantes. Assim procedendo, estabelecereis a harmonia de vossos fluidos com o dinamismo divino e tornareis sua ação mais profunda e eficaz. Que orientação maravilhosa de Leon Denis! Quando a gente, através dessa oração, a gente enche a nossa alma dessa energia, desse fluido divino, nós vamos então ser capazes de magnetizar, de ser esse canal para levar a vontade de Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, àqueles que necessitam através do passe, da corrente magnética, da água fluidificada, a oração. Então, antes de tudo, fazermos a oração, né, com um pensamento de amor sincero pelos nossos semelhantes.